versos 1 ao 3, nós temos claramente a ordem do Senhor. Você acabou de ler, você viu. O Senhor deu uma ordem dirigida por Samuel, mas uma ordem clara para Saul. Eu confesso, irmãos, que não é uma ordem fácil. Tá? Também, quem foi que falou que as ordens de Deus são fáceis? Difíceis. Mas foi uma ordem clara. A ordem era a seguinte: olha, a partir de agora, você entrará em guerra contra os amalequitas e você vai ter que exterminar todo o reino ou o país, enfim, a nação dos amalequitas. Todos, sem exceção. Inclusive mulheres, inclusive crianças, inclusive todos os animais, todos os bens, tudo aquilo que você considera precioso, tudo isso precisa ser exterminado. É claro, irmãos, que nesse momento, a gente que tem estudado muito o Antigo Testamento, acende aquela lâmpada em nós, aquela lâmpada humana em nós, uma lâmpada de atenção, porque o nosso coração realmente ele se inclina quando a gente vê uma cena dessa. E aí a primeira coisa que se diz é que Deus está sendo cruel, que Deus está praticando uma espécie aqui de genocídio étnico, uma espécie de matança étnica, porque ele está mandando exterminar um povo. Isso parece realmente algo terrível aos nossos olhos, só que não é. Só que não é. Embora a gente se compadeça dessas pessoas, chamados amalequitas, mas o próprio texto dá conta de dar a ordem e dar a explicação. Por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, irmãos, presta atenção aqui. Os amalequitas vão morrer no texto, não é porque eles são amalequitas. Então não é genocídio étnico, em primeiro lugar. Eles não estão morrendo no texto por causa de sua cor de pele. Entende? Por causa de sua posição, enfim. Não. Eles estão morrendo no texto porque Deus está cumprindo o seu juízo contra o pecado dos amalequitas. Essa é a explicação. Não tem outra explicação. O que nós vemos no texto, embora para a gente, realmente, nós somos humanos. Nos compadecemos dos humanos. Embora para a gente pareça um tanto cruel, mas isso aqui, irmãos, por favor, preste atenção, é apenas um retrato 3x4 do grande e poderoso juízo final que acontecerá com todo mundo que não creu, que não reconheceu e que não entregou a sua vida a Jesus. Então não é uma matança étnica. É sim um juízo ético dado pelo próprio Deus. Eles morrerão por causa dos seus pecados. Ok? E aí o texto prossegue. Então, a partir do verso 4, você tem claramente, se você tem uma ordem clara, você tem claramente uma desobediência de Saul. E veja que a desobediência de Saul, é importante pontuar isso, ela não está em consonância com esse nosso sentimento atual. Certo? Porque se hoje a gente fica com pena realmente das mulheres e crianças, claro, mas Saul não teve pena. O texto não diz em nenhum momento que ele poupou alguém dos amalequitas. Mas ele poupa quem? O rei e os melhores animais, as melhores ovelhas, enfim, o que eles tinham de melhor. Então veja, Saul não se compadece, ele não tem compaixão aqui. Ele tem uma espécie de interesse que vai ser revelado mais à frente. Então, claramente, dos versos 4 ao verso 9, Saul desobedece a Deus. E a partir daí, então, começa uma série de confrontos, entre Samuel e Saul. Versos 9 e 10, melhor, 10 e 11, é quando Deus vira para Samuel. E aí, então, ele declara para Samuel, olha, eu rejeito, a partir de agora, o reinado de Saul, tá bom? Aí, a partir disso, a partir do verso 12, vamos ler, diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Olha só. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Eu não sei se dá para você entender aqui isso muito, com clareza aqui, mas Saul acabou de desobedecer a Deus. Acabou de ser rejeitado por Deus. E a primeira coisa que ele faz, após vencer uma batalha, após sair vitorioso, segundo o que ele achava, e aí ele faz o quê? Eu vou adorar a Deus. Esse é o sentimento de Saul. É isso que ele está pensando. Eu vou adorar a Deus. E aí grava o nome dessa cidade, Gilgal, porque aqui, nesse momento, dentro da história de Samuel, Gilgal era uma espécie de ambiente de adoração temporário. Embora Siló era o lugar onde se ficava o tabernáculo, mas Gilgal também era como se fosse um segundo local de adoração. Então, quando se fala no texto que vou para Gilgal, significa que eu estou indo adorar a Deus. Só que o texto deu uma informação anterior a isso. Você lembra?
Antes de ir para Gilgal, Saul foi para onde? Para o Carmelo. E ele foi fazer o que lá? Adorar a Deus? Não. Foi adorar a si mesmo. Eles ergueram uma espécie de estátua, alguma coisa, em sua homenagem, em sua honra. A gente vai ver que um dos grandes pecados de Saul, durante toda a sua vida, é o que a gente chama hoje, né, nos tempos atuais, de egolatria. Se a gente precisa na Escritura de um exemplo, de um ególatra, o que é o ególatra? É aquele que adora a si mesmo. É um egocêntrico ao quadrado. Se você precisa de um exemplo de um ególatra na Bíblia, pronto, você tem Saul. Saul vai dar provas inúmeras disso. A primeira é justamente essa. Calma que é a egolatria que Saul vai retornar. Daí, a partir do verso número 13. Então, parece que o pecado de Saul vai ficando cada vez mais nítido. Tá? E aí sim, quando Samuel encontra Saul, Saul diz para Samuel, veja bem, o Senhor, verso 13, te abençoe. O Senhor te abençoe. Parece um homem piedoso, né? Só parece. Eu segui as instruções do Senhor. Aqui é tipo um, né? Para quem já foi militar ou quem conhece o militarismo, é tipo um missão cumprida, Samuel. É tipo isso, né? Bateu a continência dele, falou, Samuel, olha, Deus te abençoe, missão cumprida, fica tranquilo, tá tudo resolvido. E aí Samuel já irado, você lembra do texto? Deus já tinha falado para Samuel, olha, eu rejeitei Saul, Saul me desobedeceu, e aí Samuel vira para ele e fala assim, tá bom, você cumpriu a missão? E esse barulho que eu estou escutando aí no meio de soldados? E esse som de ovelhas, de boi, de animais aí que eu estou ouvindo aí, que não são de vocês? De onde que veio isso? Como é que você cumpriu a missão que Deus te deu e eu estou escutando essa espécie de barulho? Aí então começa o que a gente chama de as desculpinhas de Saul. E esse texto, irmãos, está recheado disso. Vamos ver algumas delas. Respondeu Saul, verso número 15. Veja, ele começa aqui então a dar suas explicações. Vamos lá. Ele vai dizer, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Já começa por aí, né? Você vai ver que parece que Saul está, né, tipo assim, olha, os soldados. E ele o tempo todo vai fazer isso, tá? Os soldados trouxeram, os soldados sacrificaram, os soldados... Enfim, olha só. Os soldados trouxeram. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel vira para ele e diz assim, fica quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. A ideia de Saul aqui é como se fosse assim, veja, olha, Deus me deu uma missão. Só que no meio do caminho, né, quando a gente chegou lá, a realidade era outra. E aí o que a gente fez? A gente fez o que era mais fácil, né? A gente matou todo mundo, só que era muito mais difícil, né, na cabeça de Saul, matar o melhor do que eles tinham. Então é aquela espécie de improviso, já viu, de adaptação? Você recebe uma ordem clara, quando chega no lugar você fala assim, não, peraí, meu chefe ele não está vendo todas as coisas. Ele me deu essa ordem, mas aqui eu estou vendo melhor a coisa. Parece, na cabeça de Saul, veja bem, parece ilógico, parece insensato. Você simplesmente desperdiçar tanta coisa boa. A vida para Saul não vale nada. O que vale para ele são os bois, os carneiros, as ovelhas, enfim, por aí vai. Então, ele começa a falar. E aí Samuel, então, repreende ele, a partir do verso 17, dizendo, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu você como rei sobre Israel. O enviou numa missão. E aí ele explica a missão de novo. Vá lá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí nesse momento, né, a gente espera, Saul vai então, né, abaixar a cabeça e dizer assim, sim, meu Senhor, sim, Samuel, sim, Deus, eu pequei contra ti. A gente espera isso. O que Saul vai fazer? Mais uma desculpa. E aí verso 20 diz Samuel, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Veja, irmãos, o pecado, ele não apenas nos cega, ele nos emburrece. Eu sempre tenho dito isso. E Saul, ele está tão embrutecido pelo seu próprio pecado, ele está tão cego. E aí, sinceramente, irmãos, eu não sei se a desobediência cega a gente, ou se a cegueira leva a gente à desobediência. Não sei, a partir de Saul eu já nem sei mais. Mas veja, ele está completamente cego,
e emburrecido pelo seu pecado, porque na sua resposta, ele já está dizendo o erro que ele cometeu. Veja, não, eu cumpri a ordem, eu trouxe o rei, mas eu matei todo mundo. Mas por que você trouxe o rei, camarada? A ordem era matar todo mundo. Olha, eu matei todo mundo, mas eu trouxe o melhor dos despojos. Por que você fez isso se a ordem era para não trazer nada? Entende? E aí ele mesmo, né, assina uma espécie de confissão aqui. E ele diz, de novo, verso 21, os soldados, lembra que eu falei? Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem para o Senhor, seu Deus, em Gilgal. Veja que ele, próprio Saul, ele não é alguém enganado aqui. Ele não entendeu a ordem errada, ele entendeu certo. Ele diz com a sua boca, olha, a gente trouxe tudo que tinha sido consagrado para a destruição. Não sei se você lembra, mas consagrado para a destruição é uma expressão que explica aquela outra expressão chamada anátema das Escrituras, que é amaldiçoado. Quando se diz que alguém ou algo foi amaldiçoado, significa que aquela coisa, aquele objeto foi consagrado para a destruição. Então não há outro destino para ele. Ele tem que ser destruído, tem que ser eliminado, ok? Então é isso que Saul está dizendo, olha, é mais ou menos assim, ó. Eu peguei tudo que tinha sido consagrado para a destruição, tudo que tinha sido amaldiçoado, e aí eu decidi que isso aqui agora vai ser consagrado para o sacrifício a Deus. Vocês estão entendendo o problema aqui? É muito grande, mas Saul continua. Ele não para por aqui. Vamos lá. E aí lembra, ele vai para Gilgal para sacrificar o Senhor. Vamos lá. Verso 22, você tem aquela grande sentença, famosa sentença, né, onde Samuel explica para ele, calma, olha só, existe uma ordem dentro da nossa adoração a Deus que é imutável. E veja, irmãos, aqui eu abro um parênteses para dizer, é aqui que a nossa série de sermões em Romanos se conecta com a nossa série de sermões em Samuel. Para você ver mais uma vez, mais uma prova de que a Bíblia está inteiramente conectada. De que o que Jesus disse para a mulher samaritana também está aqui no texto. Lembra? Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você encontra fragmentos dessa verdade dita por Jesus em várias partes do Antigo Testamento, inclusive aqui. Veja o que Samuel vai dizer para ele. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão melhor do que a gordura dos carneiros. Em primeiro lugar, veja bem. O que Samuel está lembrando aqui, presta atenção. Não é que Deus não aprova o sacrifício. Não é que o sacrifício, a oferta, né, não deve ser entregue a Deus. Pelo contrário. Né? A gente já viu que inúmeras vezes Deus está preocupado com a forma com que nós vamos adorá-lo. Isso a gente já viu. Então, o nosso Deus é um Deus litúrgico. Tá? A gente não adora a Deus de qualquer jeito, da forma como a gente acha, da forma como a gente quer. Isso é um pecado, isso é um erro grave. Agora, antes da liturgia, antes da forma de como se deve adorar a Deus, existe algo muito importante, que é o quê? A nossa própria santidade, a nossa própria vida. A ordem, irmãos, ela não foi alterada por Cristo no Novo Testamento. Sempre foi essa. Primeiro o seu coração, depois a sua oferta. Essa é a ordem. Não é que o sacrifício não importa, mas primeiro vinha a obediência. Como Jesus mesmo disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. Então não adianta entregar a oferta, não adianta prestar um culto bonito. E a gente tem dito isso várias vezes. A gente acabou de pregar o culto racional em Romanos 12, e a gente viu lá que agora a gente não leva a oferta, nós somos a oferta. A oferta não queima no altar, a oferta continua queimando, é seu corpo, é você. Então significa que cultuamos a Deus dia após dia, somos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Em outras palavras, não é tanto o que você dá, não é tanto o que você faz, mas o que você é. A sua obediência, a sua santidade. É isso, mais uma vez, que está sendo reforçado aqui no texto. Mas seguindo, então, aí vem Saul. Parece que Saul faz uma primeira confissão. Parece que ele entra aqui, ele pega a placa ali, né? Na placa está escrito assim, ó, presta atenção. Alguém falou para ele, cara, você está indo para o caminho errado. Aí ele viu uma placa, já viu você vê uma placa assim? Está escrito ali, retorno a 100 metros, né? A 200 metros, mais longe. Retorno a 200 metros. O que você faz? Você pega aqui, né? Você pega o acostamento, né? Para você poder fazer o retorno. Saul pegou esse acostamento. Ele viu a placa, só que ele não pegou o retorno.
Olha só o que ele vai dizer. Verso 24, me acompanhe. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Verso 25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Aqui você ainda não vai conseguir entender totalmente o erro de Saul e o que está no coração dele, mas logo à frente a gente vai. Mas aqui já há um indicativo. Um indicativo, irmãos, que é muito preocupante. Quando falamos de arrependimento, a gente sempre vai correr o risco, tá, de andar entre o arrependimento e o remorso. O remorso é aquilo que chora pelas consequências e não por ter ofendido a santidade de Deus. O remorso, né, é aquele que chora pelas consequências, mas que não apresenta nenhum tipo de mudança de vida e de caráter. Não apresenta. O arrependimento, ele chora pelos seus pecados, chora porque ofendeu a Deus, mas você consegue enxergar na vida daquela pessoa que ela realmente abandonou o seu pecado e agora está pegando o retorno em direção ao nosso Senhor. Essa é a diferença clara. E aqui há um indicativo importante, sabe qual é? Característica clara no remorso. Sabe o que é? Transferência de culpa. Isso acontece com Adão no jardim, isso acontece com Saul aqui e vai acontecendo até os nossos dias. Ele diz assim, lembra que eu falei? Fique atento quando Saul fala de soldados, fique atento. Porque Saul não vai assumir esse BO, né, como se diz aí, não vai. Veja o que ele diz. Violei a ordem do Senhor. Agora ele assume, e as instruções, mas veja, eu não violei porque eu quis. Tive medo dos soldados e os atendi. Tipo assim, olha, fizeram uma pressão aqui, né, fizeram uma assembleia, me colocaram na parede, eu não pude lutar e eu fui levado com a maioria. Né? Não é a primeira vez que isso acontece com Saul, você lembra muito bem, né? Foi pregado aqui há umas semanas atrás, Saul fez um voto, né, precipitado, e o resultado desse voto, totalmente fora de contexto, errado, era que ele deveria matar qualquer um que comesse durante aquele período. Ele descobre que o herói da batalha, seu filho Jonathan, comeu. O que ele faz? Eu vou cumprir meu voto. Né? É porque eu sou um homem de palavra. E aí ele vai cumprir o voto. Ele fala, eu vou ter que matar meu filho. Eu falei que ia matar. O exército não deixa Saul matar. Os soldados, né, fazem um barulho lá e falam assim, que isso, rei? Como é que o senhor vai matar o herói da batalha? Apelam por Jonas, graças a Deus. Né, aqui, né, a gente crê que isso foi da vontade de Deus, impedir a loucura de Saul de matar o seu próprio filho. Jonas ainda tem um papel importantíssimo para cumprir nos propósitos de Deus. Então foi o próprio Deus guiando. Mas veja, não é a primeira vez que Saul se rende à pressão dos homens. Interessante, que Saul não sente o mesmo temor quando Deus dá uma ordem clara para ele. Ele teme aos homens, mas não teme a Deus. Veja, Saul pega o acostamento, mas ele não pega o retorno. Isso vai ficar mais claro, calma. Ó, vamos seguir. Aí Samuel dá uma espécie de segunda sentença a ele. Samuel se virou para sair. Ele agarrou a barra do manto dele e rasgou. Aí, aqui é aquele momento, irmãos, presta atenção, aqui é aquele momento que quando você fala com a pessoa não entende. A pessoa parece que entende, parece que confessa, mas não entende. Aí é como se Saul pegasse um quadro e falasse, peraí que eu vou desenhar para você. Ele aproveitou, né, que Saul rasgou o manto dele e ele diz assim, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Aqui é a sentença final. Ele já decretou e ele vai cumprir. E aí Saul, pela última vez, vai querer confessar e vai dizer, pequei. Pequei. De novo. Aí, né, perdeu o retorno, né? Mas tem um retorno lá na frente, a 600 metros, pega o retorno. Aí Saul encosta de novo. Quando ele fala pequei, ele encostou. Ele encostou de novo no acostamento. Agora vê o que ele vai dizer aqui. Pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Irmãos, isso aqui é o retrato de um homem sem Deus. Veja, aqui, por isso que eu falei lá atrás, né, Saul fez esse mesmo pedido a Samuel. Ele falou assim, volta comigo, eu pequei, mas olha, perdoa o meu pecado, volta comigo. E lá ele diz assim, porque eu quero adorar ao Senhor.
Só que aqui, nesse momento, né, não é uma evolução. Na verdade, esse momento aqui é uma explicação do que estava no coração de Saul. Saul não queria adorar o Senhor coisíssima nenhuma. Em nenhum momento. No primeiro momento, quando Samuel vai procurá-lo, ele está indo a Gilgal, mas primeiro ele vai para o Carmelo. Para quê? Para que se ergam alguma coisa em homenagem ao próprio Saul. Depois, quando ele fala, olha, venha comigo porque eu quero adorar o Senhor, a ideia de Saul desde o início não é adorar ao Senhor, mas é ser visto adorando ao Senhor. É exatamente o que Jesus combateu lá no Sermão do Monte. Você lembra? Eles ficam em praça pública, os fariseus, né? Os mestres da lei, ficam em praça pública, orando em voz alta, doidos para serem vistos, fazem jejum, cobrem o rosto. Para quê? Para serem vistos. Saul é um homem, é um rei aparentemente piedoso. Mas aí sim, dessa vez, curiosamente, Samuel decide, tá bom, então eu vou voltar com você. É interessante, irmãos, porque fica meio estranho. Por que no primeiro momento Samuel falou eu não volto e agora Samuel falou eu volto? Eu acredito, tá? Pessoalmente, é uma inferência minha, eu acredito que nesse momento Samuel teve uma instrução do Senhor. Vou explicar para você depois. O texto dá conta disso. Samuel tem uma instrução do Senhor. Né? Samuel estava irado, ele estava, né, lamentando porque Deus deu um trono a um homem que claramente era um ímpio. Parecia que ia dar certo, mas deu tudo errado. Samuel estava assim. Então, no primeiro momento ele falou, eu não vou com você não. Só que no segundo momento, depois que o seu manto é rasgado, era para ele estar com mais raiva, né? Era para ele falar, agora que eu não vou mesmo. Mas ele fala assim, agora ele fala, eu vou com você. E aí o texto ainda diz que Saul adora Deus, tá? Daquela maneira dele, né? Adora Deus, tudo certinho, mas o coração endurecido, né? Totalmente em desobediência a Deus. Tudo feito de forma aparente. Mas acontece uma coisa aqui, que é importantíssima para o texto. Olha só. A partir do verso 32. Então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Aqui você entende a intenção de Samuel. Por que Samuel voltou, então? Ele não voltou tanto para Saul ter que adorar a Deus, até porque a adoração dele a gente já viu que era uma adoração pífia. Ele voltou para cumprir, finalmente, a ordem que Deus deu para Saul. Lembra que eu falei que Samuel tem hora que a gente tem que desenhar para as pessoas? Samuel fez isso 2 vezes. Quando rasgou o véu, ele falou assim, tu rasgou aqui? Então já que eu falei, você não entendeu, então olha aqui, ó. Isso aqui está rasgado, do mesmo jeito que teu reino está rasgado. Aí Samuel fala assim, tragam Agag. Eu não sei se você sabe, mas o nome Agag, né, eu esqueci agora o idioma, enfim, mas o nome Agag significa literalmente, eu superarei o topo. Topo, imagine aí, né, uma montanha, e aí você fala, eu vou superar aquela montanha, aquele topo, eu vou chegar lá em cima. Isso, para a época, segundo os estudiosos, era uma espécie de brado, né? Brado dos orgulhosos, entende? Alguém que era extremamente arrogante, né? Prepotente, que não era parado por ninguém, que não baixava a cabeça por ninguém. Isso era uma espécie de ditado popular para esse tipo de pessoa. Então, o nome Agag, a pessoa de Agag, o rei aqui, representa um grande homem soberbo. Até porque o texto diz isso. O texto diz que quando Agag é chamado e ele se aproxima, ele vem tranquilo. Característica de um homem soberbo. Ele está no meio do exército inimigo, preso, né? E aí o texto diz, ele veio tranquilo porque ele achou que a amargura da morte já tinha passado. Então ele veio tranquilo, estão me chamando para propor alguma coisa, alguma aliança, talvez me dê até uma função aqui. Talvez ele estivesse pensando isso. Mas não era isso que Samuel ia fazer. Samuel ia cumprir a ordem de Deus. Samuel pega uma arma e o texto diz que ele despedaça o rei dos Amalequitas, o tal do Agag. Por que ele faz isso? Irmãos, claramente. Mais uma vez, Samuel está ilustrando para Saul. 2 coisas. Primeiro, olha, você começou com a desobediência, eu termino com a obediência. Eu termino obedecendo ao Senhor, fazendo aquilo que você não conseguiu fazer. Em segundo lugar, veja qual é o fim dos orgulhosos. Veja qual é o fim dos soberbos. Como disse o sábio, né? A soberba precede a queda. E a altivez de espírito, a ruína. Então é isso que Samuel está fazendo. Né? E aí a gente sabe qual será, lá na frente, o fim de Saul. Não morrerá pela espada de outro, mas morrerá pela sua própria espada. O final trágico de um arrogante, de um ególatra. Então, para a gente caminhar para o final, 3 coisinhas que a gente consegue aprender e extrair desse texto
rico, né? Grande, mas um texto rico e muito importante. O sacrifício da obediência. 3 coisinhas, né? 3 nãos aqui. Em primeiro lugar, não aceite as desculpas do pecado para o seu pecado, porque isso já é pecado. Vou repetir, ficou, né, meio estranho. Vou repetir para você, olha só. Não aceite as desculpas do pecado para o seu pecado, porque isso já é pecado. É exatamente o que Saul vai fazer, o que ele vai continuar fazendo e o que ele vai fazer até a tragédia final de sua vida. Ele vai perder o seu reino, ele perde sua família, ele perde sua honra, até então perder a sua própria vida. Esse é o caminho dos orgulhosos, esse é o caminho dos soberbos. E esse homem aqui, ele, né, a gente precisa olhar para cá e olhar para esse texto, em primeiro lugar, não vendo Saul como um homem distante de nós, mas vendo Saul como o homem que está dentro de nós. Olhando para Saul, a gente dificilmente consegue se imaginar no texto. A gente fala assim, pô, cara, pensei em 3 pessoas aqui, pelo menos, que se parecem muito com Saul. Eu quero dizer uma coisa para você. Saul está dentro de você. É claro que nós não somos, né, talvez, em proporção como Saul. Mas todas as vezes que nós erramos, nós pegamos o atalho para o arrependimento. E aí a gente segue direto. Por quê? Porque a gente transfere a culpa. Porque a gente culpa os outros. Porque a gente usa desculpas como, não, mas todo mundo fez. Ah, estava todo mundo fazendo. Ah, eu fiz também. Ou então, eu fui pressionado a fazer, eu estava no meu trabalho. Ué, se eu não fizer, né, tem consequências. E por aí vai. Todas as nossas desculpas para o pecado são produzidas pelo nosso pecado, irmão. O pecado ele não é apenas um auto-engano, ou seja, naquilo que ele faz, naquilo que a gente realiza. Mas ele nos engana, inclusive, no processo. Ele faz o que fez com Saul. Ele faz a gente errar e faz a gente acreditar que o erro é o certo e que o certo é o errado. Saul está cego. Ele chega a dizer, eu cumpri a ordem, mas eu trouxe o rei e as ovelhas. Entende? Ele está perdido. E, infelizmente, essas são muitas desculpas que nós damos. Uma última desculpinha que é bem interessante aqui, que Saul dá, é, fizemos isso para Deus. Ah, irmãos, essa aqui é para crente. Essa aqui é para a gente. Essa desculpa aqui é para a gente. Veja, o tempo todo ele vai dizer, os soldados trouxeram o melhor dos despojos para que sacrifiquemos ao Senhor. Eu já expliquei. Ele transformou aquilo que era anátema em sacrifício. E ele vai dizer o tempo todo, eu fiz isso para sacrificar o Senhor. Quantas vezes a gente peca, erra, não assume o nosso erro, em detrimento e ainda confiando, dizendo, mas eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Eu estou fazendo isso para a igreja. Eu estou fazendo isso para abençoar um irmão. Irmãos, a gente precisa cuidar disso. Sabe por quê? Porque a obediência é melhor do que sacrifício. Não adianta a gente fazer tudo isso e nosso coração está distante de Deus. Não adianta eu sair de casa apressado. Não, eu tenho que chegar na igreja, o horário é esse, eu não posso me atrasar, eu tenho um compromisso a prestar e tal. Isso tudo é importante, a gente tem compromisso sim. Mas se no meio do caminho aparecer alguém necessitar, você tem que parar e ajudar. Se antes de sair de casa acontecer alguma coisa, opa, temos prioridades. E a prioridade sempre vai ser a vida, a obediência, a santidade antes do sacrifício. É muito bom estar aqui, irmão. Mas se qualquer coisa tivesse acontecido no meio do caminho e a gente não pudesse estar aqui, estávamos servindo ao Senhor da mesma maneira. É isso. Ou melhor, essa é a lição, né, ensinada na parábola do bom samaritano. Você lembra? Passa o sacerdote, passa o levita. Sabiam a lei decorada, sabiam a liturgia decorada, estavam indo ou voltando, agora não me recordo, né, de Jerusalém, se não me engano, voltando de Jerusalém, ou indo, quem lembra? Não sei. Indo, né? Indo. Estavam indo, muito bom. Estavam indo a Jerusalém para adorar. Estavam indo para sacrificar. E aí colocar a mão no moribundo, o que é? É se tornar impuro com ele. Entende? E aí se você se torna impuro com ele, o que acontece? Somente no final da tarde, você deveria se sacrificar, né? Para que então você se tornasse puro. Ou seja, aquilo que eles foram fazer na igreja, eles não conseguiram fazer. Imagina, né? Eu vim para a igreja, aquela camisa branca que eu estava ontem, em casamento, né? Aí para um irmão assim, tipo,
irmão David, né? No meio da estrada, com o carro parado, pneu furado. Já aconteceu, tá, irmão? Pneu furado. Aí fala assim, pastor, me ajuda aqui a trocar o pneu. Né? Aí o pastor, você suja todo. A gente prega aqui sujo. A gente prega sujo, a gente está interessado com isso. A gente tem problema com isso. E se der tempo, outro irmão prega. Claro que o exemplo foi pitoresco, né, Deus? Mas é exemplo real, viu? Exemplo real. Mas enfim, a vida, irmãos, vem antes do sacrifício. Segundo lugar, para a gente caminhar para o nosso final. Segunda coisa, o segundo nãozinho que a gente aprende aqui é não se renda à egolatria. Use as duas armas que Saul negligenciou: obediência e adoração. Eu já expliquei, egolatria, né, é a adoração que fazemos a nós mesmos. É a prioridade que damos a nós mesmos. É claro que egolatria é algo pesado, né? E aí, como é que a gente vê isso na prática, pastor? Eu explico para você. Já viu? Eu já ouvi muito isso. Muito. Já ouviu frases assim? Olha, eu posso servir, eu posso ajudar, desde que isso não me custe nada. Ou então, eu vou ajudar, mas primeiro eu preciso, né, fazer isso aqui para mim. Primeiro eu preciso enterrar meus pais. Primeiro eu preciso pagar minhas contas. Primeiro eu preciso fazer para mim, depois eu faço para o outro. O exato oposto daquilo que a Bíblia ensina para você, cristão. O cristão coloca o outro na frente de si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E a palavra aqui, ó, considerar o outro superior, não é colocar acima. Não é se rebaixar ao irmão, é colocar na frente. Significa fazer do outro a minha prioridade. E aí, o ególatra é o oposto disso. Ele pensa nele, em primeiro lugar, em segundo lugar nele, em terceiro lugar nele. Aí depois ele vai ver se sobrou uma raspinha ali, ele vai ajudar a outra pessoa. É por aí. Então, Saul era esse tipo de pessoa. Ele ia adorar a Deus, mas primeiro ele tem que adorar ele. Eu acabei de perder meu reino, olha só. Acabei de ser rejeitado por Deus. E eu estou preocupado com o quê? Com a reputação. Não, Samuel, vem comigo para quê? De novo, para eu ser visto adorando, para eu ser visto do seu lado, né? Do lado de Samuel, o cara mais bem quisto na comunidade de Israel. Para quê? Para que eu também seja bem visto também, para que minha reputação continue lá em cima. Ele está preocupado com a sua glória, com a sua reputação. E as duas armas que Saul negligencia, obediência e adoração, irmão, elas são um soco no estômago do nosso ego. Elas matam o nosso ego de fome. Sabe por quê? Porque obedecer a Deus é basicamente você anular a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. É isso que significa obediência. Senhor, eu não entendi tudo. Eu não tenho nem forças para cumprir isso aqui. Mas eu me rendo diante de ti, Senhor. Eu te obedeço, Senhor. Eu te honro, eu te sirvo. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer, irmão, é a morte do ególatra. É ele dizer assim, não as minhas prioridades, não o meu querer, mas a tua vontade. Em segundo lugar, a adoração. A adoração verdadeira é essa aqui. É aquela adoração que você se rende, que você se prostra a Deus. Talvez, né? Claro, às vezes deixamos algo a desejar, irmãos. Isso é fato. O nosso culto não é perfeito. Não é. Por mais que a gente, né, use o princípio regulador do culto, e a gente se esforça, né, Ralf, para poder fazer tudo da melhor forma possível, a gente deixa coisas a desejar. Tem algo que dá errado, tem algo que fica fora do lugar. Sempre tem. Mas ali está o coração do adorador. Sincero, devotado ao Senhor, rendido ao Senhor. Então, ao tempo que ele obedece, ele também se prostra de joelhos em adoração e reconhecendo ao Senhor. Rapidinho, só para a gente não perder aqui, no verso 29, eu pulei esse verso, irmãos, para poder deixar ele aqui. Veja bem, já estamos terminando. Veja, olha o que Samuel diz. Isso aqui é muito importante. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Sabe o que Samuel está fazendo aqui? Ele está adorando. E aqui a gente aprende a terceira e última lição. Não chore pelos reis humanos.
aprenda a adorar o Rei dos Reis. Vou repetir, olha só, isso aqui é importante. Não chore pelos reis humanos. Você lembra lá no verso 15, se eu não me engano? Deixa eu ver aqui. Verso 11. Finalzinho diz assim: Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. A palavra clamor aqui não é no sentido de pedido, é no sentido de lamentação. Samuel passou a noite, a madrugada, se lamentando ao Senhor, irado contra o pecado de Saul, e lamentando-se ao Senhor por causa do rei que era segundo o coração dos homens. Só que o que Samuel nos ensina aqui é que ele não passou a vida inteira lamentando por ele. De madrugada, primeira hora da manhã, o que ele vai fazer? Ele vai até Saul cumprir a palavra que o Senhor deu para ele. E nas palavras que ele dá para Saul, o que ele faz? Ele glorifica, ele honra o nome do Senhor. Ele diz de novo: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Só rapidinho, uma explicação desse verso. Veja bem, olha como é que Samuel chama Deus aqui. Samuel está fazendo uma clara oposição entre Saul e Deus. Samuel está fazendo um contraste entre o rei humano e o rei dos reis. É isso que ele está fazendo. Em primeiro lugar, aquele que é a glória de Israel. Enquanto que Saul agora é a vergonha de Israel. Ele é a glória, ele é o tesouro de Israel. Ele é o bem mais precioso da nossa vida, o Senhor. E aí ele termina: não mente, nem se arrepende. Por quê? Porque não é homem para se arrepender. Em outras palavras, o que Samuel está cantando aqui, louvando e entoando, é a imutabilidade de Deus. Rapidinho, um atributo de Deus caríssimo. O fato de sabermos que Deus não muda e nunca mudará, isso gera confiança para aquele que está na outra ponta da lança. Isso gera confiança para o seu povo. Se não podemos confiar em Saul, porque Saul muda o tempo todo e ele, né, tem um problema grave de caráter, né, e essa mudança é sempre para pior, em Deus nós podemos confiar, porque Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6, né? Eu sou o Senhor e eu não mudo. Sabe o que é mais importante disso, para a gente encerrar? É que o atributo divino incomunicável de Deus é atribuído a Jesus Cristo na carta aos Hebreus. Isso é importante, é uma prova da divindade de Cristo. Se você ler lá no capítulo 1, né, o autor de Hebreus, seja lá quem for, ele cita o Salmo de número 102. Tudo passará, mas o Senhor permanecerá para todo o sempre. Ali ele está falando de Cristo Jesus. Aí quando chega lá no capítulo 13, verso 8, ele termina com aquela grande frase que a gente gosta muito, dizendo: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele não muda. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos glorificar o Seu nome, adorá-lo, e então, logo depois, daremos sequência à nossa EBD. Vamos orar também, irmãos, pela Valentina, a priminha, né? Já esteve aqui na igreja algumas vezes, da irmã Carla, está internadinha, precisando das nossas orações, com risco aí talvez de ir para o UTI. Vamos orar, para que o Senhor não permita que isso aconteça, que o Senhor entre ali com providência também. Tá, vamos adorar o Senhor e fazer esses pedidos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu glorioso nome, Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até num texto difícil como esse, duro, Senhor, um texto de rejeição, mas ainda assim nós conseguimos ver a tua glória, Senhor. Porque toda vez que olhamos para o fracasso dos homens, porque toda vez que olhamos para o fracasso dos nossos governantes, dos nossos reis humanos, a gente não para se lamentando e chorando por eles dia após noite, mas entregamos eles em tuas mãos, porque nós adoramos e confiamos aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é a glória de Israel. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos, Senhor, para a miséria dos homens, nós ansiamos para a glória do nosso Deus. Nós ansiamos para a tua riqueza, para a tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E nós clamamos também sobre nós, Senhor. Vem com misericórdia, Senhor. Vem com poder, Deus. Tem misericórdia do nosso povo também, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, dos nossos corações. Que não sigamos, Senhor, o exemplo de Saul, Pai. Que era um adorador falso, aparente, pífio, Senhor. Que fazia as coisas para ser visto, mas que sejamos verdadeiros adoradores, Senhor. Matando o nosso ego dia após dia, obedecendo ao Senhor, mas também adorando ao Senhor. Louvando o Senhor
tudo aquilo que Tu és, e tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Pai, também te pedimos agora, Senhor, pela jovem Valentina, uma criança, Senhor, que está internadinha no hospital, precisando, Senhor, da Tua mão poderosa. Ah, Senhor, quando olhamos para a nossa fragilidade, nos lembramos do Teu poder, Senhor. E quando nos lembramos do Teu poder, Senhor, nós lembramos que, assim como Tu és poderoso, o Senhor também és amoroso, o Senhor também tem cuidado de nós. Nós temos visto e testemunhado como que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nós te pedimos mais uma vez, cuida, Senhor, da jovenzinha Valentina. Vá de encontro, Senhor, a ela naquele hospital, junto com a sua família, Senhor, e inverte aquele quadro, Senhor. Faz um milagre ali, Senhor, visível, notório, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em tudo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, não permita que ela vá para o UTI, Senhor, mas que ela tenha alta quanto antes e possamos cantar o hino da vitória. Quanto a nós, Senhor, fica conosco. Dá-nos, Senhor, uma BD abençoada, um domingo também abençoado na Tua presença, e mais tarde um culto, Senhor, também abençoado, que glorifique o Teu nome acima de tudo. Em nome de Jesus, nós oramos e Te adoramos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.